Bom, então nossa tarde hoje ela vai ser intitulada através da interpretação de gráficos e suas implicações, da continuidade do nosso trabalho, bem como enfatizando a padronização do hemograma a partir da abordagem de CSH, tá? Eu peço a permissão de vocês para que a gente consiga fazer um adentro ao que a gente conseguiu discutir nesses dois momentos. Eu não queria passar para o próximo passo, né, sem antes dar assim, uma recapitulada muito rápida no que foi abordado, para que a gente consiga construir e relembrar, para que nós consigamos chegar no nosso momento de hoje mais coeso, tá bom? O que foi que a gente conversou nesses dois encontros? O que foi que a gente abordou nesses dois momentos que nós tivemos na semana passada? A gente começou uma conversa em cima do processo de automação laboratorial, enfatizando o hemograma, que é o nosso motivo primário de nosso encontro, né? Então, a gente evidenciou toda uma mudança, toda uma evolução dentro de um simples exame, né? Do simples hemograma. E em meio a ele, nós tivemos como eu digo, uma abordagem muito ampliada, tá? De todo esse processo. A gente teve um envolvimento de processo de automação, que foi o nosso boom na década de 50, não é isso? Onde ela veio oriunda do latim automatos, que tem o intuito primeiro de aplicar técnicas computadorizadas ou mecânicas, no intuito de nós termos um processo mais eficiente, maximizando produção, com menos gasto de energia e uma maior segurança. Isso tanto em relação ao proprietário, ao empregador, quanto ao próprio empregado. Lembrando sempre que o fim do percurso, que é o nosso cliente, ele é que vai ser a pessoa mais importante em todo esse circuito, né? E o hemograma, ele está completamente ligado a esse processo de automação. A gente evidenciou que nós temos inúmeras vantagens para trabalhar com hemograma automatizado. Se eu pudesse assinalar algumas para vocês, a gente consegue montar, por exemplo, que trabalhar com automação laboratorial hoje é a melhor forma de nós conseguirmos manejo de dados e informações. Há uma necessidade já evidenciada, uma maior integração entre áreas da minha empresa, uma maior facilidade na elaboração de relatórios, laudos e pareceres, em processos otimizados, no controle automático de planos de amostragem e registros de amostra, na gestão de estoque eficiente. Nós temos ainda a adequação do laboratório às normas do próprio setor, do que ele vai ser preconizado. Nós temos uma gestão de estoque, né? Isso, um controle automatizado de todo o processo. Isso é muito importante. Quando eu levo isso para dentro do meu laboratório, eu estou falando de quê? Estou falando que eu vou conseguir fazer com que eu tenha recursos aumentados no espaço de tempo, no espaço profissional, né? A questão dos nossos colaboradores reduzida no bom sentido, é claro. Nós vamos ter otimização de processos, nós vamos conseguir trabalhar com maior qualidade laboratorial, a gente vai ter padronização, e isso é sinônimo de gestão de qualidade. A gente consegue fazer com que o nosso trabalho e os nossos colaboradores consigam falar todos a mesma língua, e isso é muito importante. 50% do hemograma, ele fica responsável na máquina. Os outros 50%, ele está na frente da nossa microscopia, que é o que a gente vai evidenciar hoje, né? Elas precisam estar muito bem interligadas para que eu consiga fazer um trabalho com sucesso, né? Eu preciso evidenciar se a minha máquina está ok para que eu consiga fazer isso de forma segura. No entanto, a gente evidencia que nem todos conseguem fazer automação. Mas também é bem claro hoje que aqueles colegas que, porventura, não conseguem fazer um processo de automação laboratorial, eles estão ficando aquém de todo o processo. E ao ficarem aquém de todo o processo, o que é que pode acontecer? Pode ter um aumento de custos operacionais, a gente vai ter uma baixa produtividade pessoal, uma menor segurança ao paciente, eu vou ter uma maior chance de erro e menos velocidade na entrega dos resultados. Eu vou ter uma ausência de padronização de processos, o que evidencia uma qualidade
aqui, né? Uma qualidade que eu não vou conseguir trabalhar com tanta coesão, com tanta proeminência. E eu vou ter uma menor lucratividade, visto que nós teríamos mais custos operacionais, custos de insumos, até mesmo o próprio custo laboral. Lembrando que a RDC 302, ela é bem categórica quando ela afirma que existe uma necessidade de trazer para o setor de hematologia precisamente o hemograma de forma automatizada ou semi-automatizada. Não preciso, eu não tenho como fazer hoje, não é aceito pela norma que nos rege, que nós consigamos fazer um hemograma na câmara de Neubauer, com microcentrífuga, tá certo? Esse não vai ser o padrão primeiro para que a gente possa fazer nossas análises. Em frente a isso, nós tivemos um crescimento completamente ascendente do processo de automação do nosso hemograma. Os primeiros momentos, a gente teve o envolvimento do sistema Counter com tecnologia primária de impedância, e de lá para cá, a gente só esteve melhorando a análise de nossos processos. Hoje em dia, o que é que eu tenho? Eu tenho um diferenciais de 5 a 7 partes, que ela está acessível para todos nós. A gente consegue evidenciar, por exemplo, a interpretação de nossos gráficos, a gente consegue, através, que foi o que a gente evidenciou nesses dois momentos, a gente conseguiu fazer a identificação e a interpretação gráfica dentro de metodologias como a impedância, para que nós possamos fazer a identificação de contagem de plaquetas, a própria contagem da hemácia, envolvimento dos índices hematimétricos, tá? A gente não pode deixar de esquecer o quão foi importante o envolvimento do RDW em todo esse processo de automação do hemograma, o quanto que ele nos ajuda na evidência de anemias. A gente conseguiu também identificar nesses nossos dois momentos que eu tenho uma automação mais simplória e não menos importante, que é ainda em cima dos nossos histogramas em frente à série branca. Nós conseguimos fazer a evidência de que eu tenho lá os meus linfócitos, os meus monócitos, eosinófilos e basófilos, bem como os meus granulócitos, né? Ou seja, eu tenho as três grupos celulares e dentro ainda do processo de impedância, a gente conseguiu identificar essas curvas, os pontos de cume, as nossas bases, as nossas médias, nós conseguimos fazer essas evidências. A gente acabou que também conseguiu chegar no carro-chefe da interpretação gráfica, que foi o envolvimento dos sistemas de laser que nós temos hoje no mercado. A gente até, inclusive, citamos como exemplo a metodologia que a Maidrin utiliza, que é a metodologia S-Cube. A gente conseguiu fazer e mostrar para todos vocês que nós temos parâmetros que nos ajudam e dão ali de bandeja o nosso hemograma, onde a gente só tem que ter o preparo, né? Deixo isso bem claro, para que a gente possa interpretar esses dotes que são evidenciados. A gente consegue evidenciar o envolvimento da citometria de fluxo, da fluorescência, da radiofrequência. Então, assim, é um mundo onde, nesse ponto particularmente, a gente vai ter uma dispersão frontal e lateral. Eu trabalho com dois eixos. O eixo frontal é um eixo FSC. Quando eu falo de série branca, eu falo do envolvimento e uma análise de dois parâmetros concomitantes, que é o tamanho e o volume celular. Em contrapartida, eu vou ter um outro laser que vai fazer uma dispersão lateral na minha célula, onde elas vão ser contadas individualmente, onde ele vai evidenciar para a gente a complexidade da minha célula, ou seja, a capacidade granulocítica dela. Se eu tenho grânulos primários, como que tá esses meus grânulos, são grânulos acidofílicos, até que ponto eles são acidofílicos, são grânulos imaturos, são grânulos maduros, enfim. A minha automação, quando eu trabalho com um sistema de citometria de fluxo, ela consegue evidenciar isso para mim em gráficos de dispersão. E a gente conseguiu fazer, através da análise de eixos X e Y, a intensidade dessas duas circunstâncias, tanto o FSC quanto o SSC. E acaba que, em meio a tudo isso, a gente conseguiu jogar tudo nesse gráfico, né? Que são gráficos onde eu consigo evidenciar várias características ao mesmo tempo da minha célula, onde eu tenho apenas que entender
que cada população celular ela vai estar alocada em uma determinada região do gráfico. Lembrando que quando eu trabalho também com fluorescência, eu também trabalho com a questão de dots, né, de populações celulares, e a gente também consegue evidenciar isso em eixos X e Y. No entanto, é suficiente que a gente compreenda como que minha máquina vai jogar essa informação para mim, como que vai ser esses eixos, como eles vão estar dispostos para que eu consiga fazer essa interpretação dentro do meu equipamento. Esse meu equipamento ele ainda consegue me dar canais de leitura diferenciados, onde eles conseguem, por exemplo, não confundir mais linfócitos com eritroblastos, onde eu não preciso mais fazer correção de leucócitos na global por uma quantidade de eritroblastos aumentada. Circunstâncias como essas, que só vão me dar, por exemplo, se eu tiver um canal WNR e WDF, tá certo? Então, essas circunstâncias levam todo um diferencial na nossa máquina. Mas ainda tem mais ainda. Quando eu falo do envolvimento desses canais, e eu digo a vocês que a gente conversou sobre esses eixos gráficos, a gente evidenciou que o que é que vai aparecer para mim, meus colegas? O que vai aparecer são gráficos similares a esses, onde a população celular vai estar reunida de uma forma com uma característica, duas características interligadas para que eu consiga fazer a identificação. A gente evidenciou cada população dessa, jogando cada população celular em um gráfico específico, evidenciando que a gente consegue ter picos, conseguimos ter gráficos de base mais avantajada, e isso me diz mais ou menos qual célula eu vou ter. Uma célula blástica, uma célula primária, uma reatividade linfocitária, enfim, a presença de células fluorescentes, não fluorescentes, a questão da gente fazer absorção de luz ou não, o que é que essa minha máquina vai trabalhar, a questão do envolvimento com o nosso meio ambiente dentro da dosagem de hemoglobina, a questão de nós termos no mercado reagentes não tóxicos. Nós conseguimos fazer todo um caminhar dentro do hemograma e nós conseguimos ainda falar que nós temos mais, a gente tem booms dentro da automação, como a pesquisa de plasmódios, né, de hemoparasitas, a gente conseguiu fazer evidências de técnicas como o reticulócito, onde ele vai fazer a quantificação em cima do estágio evolutivo da minha célula, que muitas vezes eu não consigo fazer visualização no azul de cresil brilhante. Então, características como essas, a gente evidenciou nos nossos 2 encontros, que fizeram com que a gente evidencie que não é qualquer um que consegue fazer um hemograma. Não é verdade? Não é qualquer um que consegue fazer uma interpretação gráfica dentro do esperado. A gente também conseguiu revelar em meio a tudo isso que esses canais que são particulares, né, são canais que além do WNR, além do WDF, eles mostram para a gente circunstâncias que coadunam em algum momento para a gente poder fazer a desmistificação de algumas condições que muitas vezes a gente não consegue fazer se eu não tivesse um mecanismo de automação. Quando eu trabalho, por exemplo, com reticulócito automatizado, eu estou trabalhando com a possibilidade da gente fazer o quê? Essa classificação, essa diferenciação em cima da carga evolutiva do meu reticulócito, onde muitas vezes pode passar despercebido, não é? Quem é que vai dar conta de em meio a uma rotina de 1.000, 2.500 hemogramas, fazer um por um, com características como essas, que fazem com que a gente tenha pressa em cima de muitas situações, onde a gente não pode deixar ela falar mais alto frente ao meu paciente. Por isso é que é interessante que nós tenhamos uma automação bacana, uma automação onde o que ela vai me oferecer, eu consigo usufruir dentro da sua totalidade. Hoje em dia, nós temos aí esse envolvimento dentro do hemograma, onde eu consigo fazer N evidências em cima de gráficos. E a importância de eu compreender cada dot desses, cada ponto colorido desses, e fazer com que ele esteja evidenciado junto à microscopia em frases esclarecedoras é o que nos reúne nesses 4 momentos. A gente precisa entender que a máquina está ali para me ajudar.
sabe? Ela não está ali só para contar, ela está ali para me fazer pensar. Eu escuto muito dos meus colegas assim, a área tal é mais fácil, né? A área tal é mais difícil, porque acaba que eu tenho que interpretar. E o que eu acho interessante é que tem muita gente que diz que hemograma não tem que interpretar, não. Hemograma tem que contar. E aí eu vou dizer para vocês que eu não concordo em hipótese alguma com isso, e eu tenho certeza que nenhum de vocês também é um de concordar. Hemograma a gente tem que pensar, tem que raciocinar. Já dizia professor Failassi, que nós conversamos sobre isso no nosso último encontro. Para fazer hemograma tem que ter técnica, tem que ter conhecimento clínico, tem que ter empatia, para que a gente consiga levar de forma ágil e segura o melhor resultado que o meu paciente está precisando. Não é o que ele quer, não é isso? A gente até conversou a respeito de questões socioculturais. Isso pesa muito em meio a tudo isso, né, pessoal? A gente precisa compreender que hoje, no hemograma, na nossa automação, a gente pode ter muito mais de uma metodologia e que essa metodologia ela tem que ser acessível ao meu bolso, à minha clientela, ela tem que ser acessível ao meu N de pacientes dia, a questão de quantos hemogramas por hora eu vou precisar evidenciar, tá bom? Tudo isso tem que ser pensado. Quando eu conseguir fazer toda essa identificação, quando eu conseguir, por exemplo, identificar metodologias, saber que cada população celular vai ter uma metodologia específica ou duas tecnologias unidas para que eu tenha um melhor resultado no final. Eu vou precisar fazer principalmente a interpretação do que minha máquina quer. Seja por gráficos scatter, seja por gráficos de fluorescência, seja por imagens, por análise em 3D, não importa. O que eu preciso é que o meu hemograma seja coeso. O que eu preciso é que nessa busca ativa da automação de vocês, vocês consigam identificar equipamentos de quantos parâmetros eu vou poder trabalhar. Porque querer todo mundo quer uma máquina com a maior quantidade de parâmetros. Querer todo mundo quer oferecer o melhor serviço para a sua população. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso de uma forma tão ativa. Então, evidencia quantos parâmetros você consegue reportar para a gente poder levar isso para o nosso cliente, tá bom? Evidenciando que não, se eu puder, se o que me tem é um equipamento de 3 partes, né? Vamos lá, vamos nos unir, vamos fazer com que esse equipamento de 3 partes tenha o melhor laudo que ele poderia ter. Vamos nos unir, fazer uma microscopia, sabe? Vamos lá. A gente precisa ter empatia e essa responsabilidade. Eu queria também, só para a gente frisar essa situação, que o que a gente consegue hoje é ter, por exemplo, é o que a gente vai abordar na nossa tarde, 2 histogramas ao mesmo tempo. Eu consigo ter, a gente vai evidenciar isso bastante no nosso encontro de amanhã, onde a gente vai conseguir ver pontos positivos e pontos não muito positivos do hemograma automatizado, mas a gente vai conseguir levar isso muito satisfatoriamente para o nosso cliente, né? Sem prejuízo nenhum. Então, o que eu tenho hoje no mercado são histogramas de RBC e plaquetas excelentes, junto com 3 a 5 gráficos de dispersão, dependendo do que ela vai te oferecer. Eu vou conseguir ter uma capacidade operacional interessante para que, como eu falei, a que eu tenha culturalmente e economicamente o que eu preciso naquele momento. O que eu preciso, um volume. Todos nós já recebemos um tubinho de EDTA escrito assim, acesso difícil. Me dá um dó tão grande quando eu vejo aquilo ali, mas o que é que eu posso fazer se o acesso é difícil? Eu digo muito, hoje eu peguei tinha lá escrito, acesso difícil. Quem dera eu pudesse ir lá e obrar um milagre para que aquele acesso difícil eu conseguisse ter um resultado real e fiel. Às vezes não dá. Então, a possibilidade de eu trabalhar com amostras de volume reduzido de 500 microlitros, isso só quem vai me dar é automação, sem prejuízo nenhum. Aspirando o quê? 48 microlitros, 80, 120? Situações que a gente não consegue evidenciar se fosse
em um hemograma manual, nem passa pela nossa cabeça, tá? E não menos importante que os modos eles estejam unidos para que eu consiga levar em meio a tudo isso um hemograma em situações como essa, sabe? Eu preciso que todos os modos estejam reunidos, eu preciso que todos os parâmetros estejam claros. A gente precisa evidenciar que a máquina tem uma linearidade que precisa ser evidenciada. Nós vamos ver no nosso encontro o quanto que isso é complicado. O quanto que um erro na máquina não quer dizer que ela não consiga aspirar. Ela te avisa quando teu material tem um coágulo e ela consegue te avisar quando ela não consegue contar. Quantas vezes eu já recebi, vocês também, amostras onde dá lá erro de cálculo, aí você diz coágulo. Pega a amostra, vê lá se tem coágulo, faz transferência de tubo, faz uma aspiração com a tua pipeta, vê se realmente existe coágulo. Às vezes não é, às vezes é a linearidade da tua máquina que ela está aquém da necessidade, desculpa, daquele meu paciente. Mas não tem problema, porque a automação, se tu conhecer tua máquina, tu consegue dar o resultado pro teu paciente. Eu contar uma história para vocês em cima de linearidade. Eu convivi em uma determinada circunstância onde eu tinha um paciente que ele já tinha sido solicitado aproximadamente de 4 a 6 recoletas pelo mesmo motivo. Isso é inconcebível. Eu digo que isso não é inadmissível, não. Não, isso é inconcebível. Nós precisamos entender que a automação, ela avisa quando ela não está conseguindo fazer alguma coisa. O hemograma ele é muito claro entre presença de coágulo e erro de cálculo. A gente vai evidenciar isso com toda essa certeza, para que a gente pare o que está fazendo e vá lá, saia da frente do computador, da nossa automação, saia da frente do microscópio, vá lá na sua técnica, em frente à sua máquina, e vá lá ver o que está acontecendo com aquela amostra. Por que a minha máquina não conseguiu ler? Então, respeitemos a linearidade de cada parâmetro desse. A tua máquina tem um limite mínimo e tem um limite máximo. Esse range, ele tem que ser conhecido por todos nós que trabalhamos com hemograma. A gente precisa entender a precisão. O mesmo hemograma hoje, o mesmo hemograma que vai ser passado daqui a 3 horas, 4 horas, quem faz reprodutibilidade de amostra tem a precisão que eu necessito. Qual é o parâmetro que tu utiliza para que evidencia tudo isso, entendeu? Então, são essas circunstâncias, colegas, que vão fazer de vocês diferente dos demais. Porque eu repito, no dia que hemograma for só uma reunião de números, a gente não precisa mais. Deixa que a máquina faça aí. Tu fica sentado, dobra as pernas e fica só lá, assinar, porque ela conta até 100. Ela faz uma estimativa relativa frente a um volume que, se nós fôssemos fazer, nós daríamos um trabalho do caramba. Se fosse só isso, então vamos cruzar os braços e deixar ela trabalhar, e fica um monte de gente aí desocupado. Então, ela não é. Nós estamos aqui para mostrar que isso é pouco. Isso é o que a gente não precisa. A nossa máquina, olha só esse encarte. A quantidade de informações que ele evidencia para mim. Desde princípios, parâmetros, evidências de gráfico, performance da minha máquina, a quantidade que vai ser aspirada, o meu volume, como que ela vai fazer essa identificação, qual tipo de fluido que ela vai ler, entendeu? Qual recipiente que ela vai fazer essas leituras, quantos parâmetros eu vou ser evidenciados, qual é o modo que ela vai ser trabalhada, qual a capacidade que vai fazer de leitura. Então, tudo isso vai te dar no encarte. E aí, tu quer me dizer que fazer hemograma é ler números, é contar? Não é, é bem mais. Esses parâmetros, esses princípios metodológicos do hemograma precisam estar
unidos à minha necessidade, repito, minha necessidade cultural, minha necessidade econômica, para que eu consiga não ter prejuízos e levar para o meu cliente o melhor laudo. A gente tem que ter essa disposição. E como que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou conseguir fazer se eu conseguir fazer a identificação de todos os meus parâmetros, se eu conseguir fazer a identificação de todos os meus gráficos, fazer uma correta interpretação de cada um, uma correlação técnica e clínica e entender que cada paciente tem suas particularidades. Cada paciente tem o que eu posso, tem o que ele pode, tem o que deve ser, não é o que me interessa e muito menos o que o corpo clínico precisa. Eu brigo muito, assim, às vezes, eu sou um pouco categórica até no seguinte sentido. Às vezes me ligam e falam assim, mas esse hemograma não está batendo com a clínica do paciente. Mas esse hemograma, eu fico doente. Porque é o que está ali. Não, como aquela história, né? Você, às vezes, vai dosar uma enzima. Por que ninguém discorda de uma enzima cardíaca aumentada? Quando tem uma CKMB normal com a troponina alterada ou vice-versa. E quando o paciente já agonizou e pronto, meus marcadores estão negativos ou então o marcador tardio está aumentado. Eu não vejo esses questionamentos tão recorrentes. No hemograma, não. Tem um questionamento. Então, você precisa estar atento para que, havendo um questionamento, tu consiga imediatamente rebater com propriedade. E isso a gente só consegue fazer se eu conseguir compreender como que funciona toda a minha máquina. E é por isso que a gente está aqui reunido. No dia que eu conseguir pegar toda a minha coluna da esquerda e fazer uma identificação de cada parâmetro desse dentro da sua totalidade, isso é o que minimamente a minha automação vai me dar. Às vezes, uma melhor do que a outra, uma mais moderna, uma onde eu tenha mais metodologias empregadas, eu consiga ter algumas nuances, como, por exemplo, um PDW, um PLC, mas tirando, vamos dizer assim, tirando o RDW e as condições plaquetárias, os demais parâmetros seriam que a grande maioria da automação vai trabalhar no dia a dia. E todos esses parâmetros, eles vão estar reunidos nessas condições da nossa direita, que são as 3 séries nitidamente divididas, onde eu consigo compreender cada parâmetro desse dentro da clínica do meu paciente. E a máquina diz para mim em flags quando ela consegue fazer, quando ela não consegue fazer, com segurança. Ela me avisa. O que eu preciso fazer é interpretar, tá? Não adianta a gente querer que a máquina faça tudo. Esse meu paciente, por exemplo, ele pode estar aqui na frente. Então, como eu falei, eu vou ter 2 histogramas, eu teria 2 gráficos de dispersão, um de fluorescência e uma de contagem diferencial. Eu teria um envolvimento, um índice eritrocitário na impedância de cada, minha direita no meu canto superior direito, e logo abaixo uma impedância plaquetária. Bom, então é o seguinte, se tudo que está, me permitam retornar, se tudo que está aqui vai estar evidenciado aqui. Então, o que a gente precisa, o que a gente vai sair daqui consciente é que isso aqui é muito fácil. Isso aqui é interpretar. Aqui é contar hemograma, aqui eu faço interpretação. Tudo bem? Bom, gente, aí, quando eu junto as 2 informações, eu vou ter um gráfico como esse, né? Um hemograma como esse, aí você fica, gente do céu, minha máquina liberou isso, me permitam essa impressão. E agora, como é que eu faço? Será que está batendo a contagem da máquina? Está escrita aí no meu gráfico? Ou o contrário? Será que a população celular realmente é essa? Verifica. Vamos condicionar se os picos, se as bases largas, elas realmente estão aqui escritas no número. Se bate. Olha o quão isso é dolorido. Uma criança
o quanto que a gente fica perdido. Criança de 3 anos. Qual é justo eu fazer uma liberação dessa com um termo tão simplório como uma linfocitose evidente? Será que seria responsavelmente ético eu fazer uma liberação de um hemograma como esse, dizendo que ela vai ter, de forma errônea, como nós vamos ver, uma hipocromia evidente na série vermelha, na série branca, uma linfocitose evidente. E aí, para quebrar tudo, vem e coloca uma plaquetopenia. Essa criança, você pode ter certeza, se não prestarem muita atenção ao clínico, vai pensar que é erro de digitação, porque pode... não é 114 não, senhora, é 11.489. Ele pode pensar que é uma virose, né? Tá na moda virose para criança, não é isso? Não é normal? Onde que fica a consciência da gente como analista numa situação dessa? Eu não estou aqui essa tarde para dar lição de moral em nenhum de nós, até porque eu tenho colegas que deveriam estar fazendo isso para mim. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a gente precisa ter empatia, que a gente consegue pegar de um laudo desse e verificar, caramba, essa hemoglobina de 9. Minha máquina disse, tem hipocromia? Não. Eu não tenho hipocromia aqui. Olha só a distribuição de hemoglobina, elas estão homogêneas, né? Mas ela tem um anisocitose. Não, tem uma hipocromia, tá com um CHCM de 30. Realmente tem. Tem uma hipocromia discreta, né? Mas o que é que vai acontecer? Eu tenho um RDW, eu tenho um RDW aumentado, tenho. Quais as formas que tem aí? Será que tem uma apoiquilocitose? Deixa eu verificar se vai ter, tá? E os leucócitos. Essa base, como é que a gente vai conseguir fazer essa base? Essa minha base, que tá com base, tá em pico, o que é que tem? Então, são essas circunstâncias onde eu preciso fazer essa evidência, para que eu consiga levar para o meu paciente uma série branca, por exemplo, tranquila. Se eu não fizer isso, eu não consigo concretizar o que o meu, de fato, o que o meu paciente está precisando ouvir, o que o clínico está precisando ouvir. E eu preciso levar isso para ele. E essa plaqueta rebaixada, ela é real mesmo? Será que se eu tentar fazer o método indireto eu consigo ter sucesso? A gente precisa ter essa nuance, pessoal. E aí a automação pega e revela para a gente o quê? Muito mais. A automação, ela tem uma forma muito positiva de trabalhar. Ave Maria, demais. Em contrapartida, ela não é perfeita. Se nós, me permitam, se nós não somos perfeitos, se a gente vai fazer uma liberação dessa com uma linfocitose, então, por que a automação não pode errar? Por quê? Claro que ela pode. O que ela não pode, ela pode errar, ela pode dizer que não consegue. O que não é concebível é que a gente aceite isso. A gente não pode aceitar. A gente precisa entender que eu tenho, por exemplo, algumas condições, que é o que a gente chama de plaquetopenia espúria, que, como eu falei para vocês, vai que é aquele hemograma anterior tinha, né? O que é que vai ser ocasionado, por exemplo, pessoal, por plaquetopenias espúrias? Vai ser uma coleta inadequada, quando eu falo de coleta, perdão, vai estar envolvendo o tempo inadequado, um garroteamento excessivo, uma edosão do endotélio na hora que a gente vai fazer a coleta, um EDTA deteriorado, uma não homogeneização adequada. A própria morfologia plaquetária pode me evidenciar uma plaquetopenia espúria. Quando eu levo essa condição para o EDTA, eu posso ter condições como EDTA dependente, satelitismo plaquetário, um tratamento com medicamentos específicos como o Busulfan e o Hidrea, como bloqueadores medulares que vão evidenciar plaquetopenia espúria. Além de tudo isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou liberar lá com plaquetopenia discreta, plaquetopenia evidente, porque a minha máquina contou assim? Não.
eu vou fazer uma revisão de lâmina. E nessa revisão de lâmina, eu vou evidenciar se eu tenho, de fato, essa plaquetopenia. Se eu tiver alguma dessas condições, então eu não tenho plaquetopenia. Por isso que é importante que aquela criança ali que tinha 120 mil de plaquetas, eu tentar ver se realmente ela tinha 120 mil. Se ela não tinha nenhuma condição como essas. E aí, se isso acontecer, se for evidenciado que é uma plaquetopenia espúria, eu tenho como fazer essa correção. Eu tenho como fazer uma análise da minha máquina com citrato de sódio. Eu posso também fazer métodos indiretos de contágio. O mais famoso é o de Fone, é o mais prático, que é uma estimativa em cálculos, né, de plaquetas. Eu posso também, que é o que assegura o Conselho Internacional, fazer uma metodologia distinta, uma radiofrequência, por exemplo. Mas se eu não tiver, não tem problema nenhum. Faz a microscopia, vê qual é o problema e tenta corrigir esse problema e evidencia no teu laudo que tu fez. Isso pode tirar meu paciente de uma zona de PTI. Então, acredito que a maioria de vocês já escutaram uma história trágica de uma plaquetopenia rebaixada que foi liberada e aí vai para o outro laboratório, um laboratório de renome. As pessoas adoram fazer isso, né? Eu vou para uma rede X de laboratórios. E lá foi evidenciado que meu parente não tinha PTI, foi um erro do laboratório. Acontece direto isso. A gente pode evitar? Com certeza. A automação, ela lê, mas ela diz para ti, olha, eu tenho as minhas condições de leitura, então me conhece para que tu possa fazer as correções que tu julga necessário. Mas faça, conheça. Ainda tem mais interferentes na minha automação. Ela pode ter o contrário, plaquetoses espúrias. E o que a gente pode encontrar? Quais condições que podem levar para as plaquetoses espúrias? Os debris, lembram dos gráficos de dispersão? Que ficavam uns pontinhos soltos no meu gráfico? Esses pontos são os debris, são os restos celulares. Esses restos celulares, muito possivelmente, podem ser confundidos com plaquetas que são minimamente menores do que as demais células. Eu posso ter fragmentos eritrocitários ou anemia hemolítica, por exemplo. Eu tenho um paciente, ele está fazendo acompanhamento, assim, um hemograma hoje dá 680 mil plaquetas. Mais tarde, dá 1.400.000. Amanhã, dá 1 milhão. Mais tarde, dá 1.200.000. Eu fico adoecida com isso. A gente precisa entender que isso tem que ser único. Então, vamos lá, bora ver o que é que esse paciente tem. Ele tem uma anemia hemolítica. Então, vamos fazer uma contagem estimada fixa nesse meu paciente, se for o caso. Tá? Então, fragmentos eritrocitários, principalmente anemias hemolíticas, causam um estrago muito grande. Eu tenho algumas outras condições, não menos importantes, como a crioglobulinemias, eu tenho a hiperlipidemia, eu tenho a hipertrigliceridemia, onde eles conseguem, a minha máquina, por conta do volume, né, do aspecto viscoso no nosso sangue, ela não vai conseguir contar tão direitinho. Então, a gente precisa ver se está tudo tranquilo, se meu paciente faz um acompanhamento para colesteróis, se eu tenho, por exemplo, uma bilirrubina descompensada, né? A própria anemia hemolítica também, a gente tem um mesclar de tudo isso. A gente precisa evidenciar a clínica do paciente para ver por que a minha máquina não conseguiu ser real naquela leitura. E o que me deixa mais intrigada é que ela te avisa e às vezes a gente passa despercebido, né? Uma condição como essa de plaquetoses espúrias, onde também eu preciso fazer revisão de lâmina, o que é que ela vai me mostrar? Ela vai me mostrar um VPM aumentado, um histograma plaquetário normal com VPM alto, entendeu? Vamos revisar, vamos verificar a série vermelha, porque a maioria das vezes, eu estou frisando na série vermelha, porque a maioria das vezes a gente evidencia situações como essas em anemias hemolíticas. Então, dá uma olhadinha no RDW,
ver quais são as formas das hemácias que estão presentes naquela amostra, porque a gente consegue, através de uma série, evidenciar e elucidar uma outra, tá bom? Tem mais, né? Quando eu falo de série vermelha, eu tenho, de acordo com a Helena Grotto, o maior parâmetro que a gente tem hoje na automação de erro laboratorial, o CHCM. O CHCM ele é o que mais vai aumentar com alguns erros, né? Então, dizer, a minha máquina aqui está com problema, ela merece uma atenção especial. Então, ele é muito sensível. Então, CHCMs aumentados, né, alarmantes, eles podem ser motivados por debris, por fragmentos eritrocitários, pelas mesmas condições de crio e de hiper, por sangue envelhecido. Aquele sangue da maleta, daquela cidade do interior, que o nosso laboratório presta serviço, e aí não tinha ônibus, e aquela maleta ficou lá, ficou parada, o meu sangue ficou mal acondicionado. Então, assim, acaba que eu não consigo ter um resultado real, tá? Por conta dessas condições. E o que vai aumentar muito possivelmente de forma primeira vai ser o CHCM, tá bom? Então, CHCMs altos, 50, 70, 80 de concentração, pega a amostra, tenta fazer um processo de oxigenação nela, tá? Vê na microscopia se tem condição de reverter esse problema ou se não, se a gente realmente vai ter que fazer uma recoleta. Veja se não tem condições de ir para o banho-maria para que a gente consiga fazer uma desfragmentação, né, dessa minha série vermelha. Isso causa um impacto absurdo e muitas vezes incompatível com a vida. Eu acredito que vocês também já devem ter recebido hemogramas que você vê assim, sai da máquina assim, não, isso aqui é coágulo. Pode não ser coágulo, a frase mais bonita é coágulo. Vê o tubo, pode não ser, pode ser crio, pode ser um excesso de uma temperatura aumentada, né, por conta de um acondicionamento incorreto, pode ser uma própria fragmentação excessiva das nossas hemácias, enfim, são N condições que elas têm que ser avaliadas individualmente, antes de eu afirmar que é um coágulo ou solicitar uma recoleta. Ninguém gosta de solicitar recoleta, nem o cliente se deslocar e muito menos o próprio laboratório por conta do custo, né? A gente não recebe por recoleta. Pessoal, e quando eu tenho essas condições de interferentes, elas vão dar sinais nos índices, tá? Nas suas dosagens. Quando, por exemplo, o VCM. O VCM a gente sabe que é uma relação de hematócrito e hemácia. Existem algumas condições peculiares onde esse meu VCM ele pode mostrar aumentado ou diminuído de forma exagerada. Um VCM diminuído com o RDW normal, a gente evidencia uma possível falha de calibração. Oxente, como é que eu vou ter um VCM diminuído, me permitam, entre aspas, uma possível anemia microcítica com RDW normal? Nós temos algumas exceções, como crianças e pacientes talassêmicos, mas, por via de regra, e a grande maioria dos casos, a gente não vai ter essa informação isolada, elas vão estar unidas. Eu posso ter também um VCM aumentado. Esse meu VCM aumentado vai ser algumas condições com o sangue envelhecido, uma refrigeração aumentada, congela e descongela essa minha amostra. Vamos lá que você colocou no teu refrigerador, na tua maleta, aquele tubo, e aquele tubo acabou que ficou tão próximo ali da parede e congelou. Aí você pega e descongela aquele material para fazer uma análise? Não, de forma alguma. Aí sim, solicita logo uma recoleta, porque tu vai trazer prejuízo na tua análise. E nessas condições de VCM, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, obviamente, uma relação de hematócrito e de concentrações não correlatas.
Eu posso ter, por exemplo, um aumento exacerbado de hematócrito com a diminuição de CHCM. Afinal de contas, CHCM ele é inversamente proporcional ao meu hematócrito. É só lembrar da continha lá do CHCM com hemoglobina por hematócrito. Eu tenho também condições onde o meu HCM e o meu CHCM estarão elevados ao mesmo tempo. Mas elevados mesmo, na casa de 100, 104, 90, 70. Isso vai acontecer quando eu tiver o quê? Hemólise. Hemólise tanto em vivo quanto in vitro. E se eu tiver hemólise, como que eu vou ter certeza que realmente essas concentrações aumentadas é por conta de uma hemólise? Vai para a lâmina e vê se tem hemácia diminuída. Vê se você vai conseguir ter hemácias fantasmas, como a gente chama. Aquelas hemácias totalmente hipocoradas, totalmente dimórficas. Vê se você evidencia isso. Característica de uma anemia hemolítica. Nós também temos condições de envolvimento onde o VCM ele aumenta e ele pode estar ligado a outras condições, não necessariamente ao acondicionamento do meu tubo, mas ele pode estar ligado a condições biológicas, né? Como, por exemplo, a DTA dependente, a própria temperatura ambiente, a uma aglutinação eritrocitária, ao RULO. São condições essas que evidenciam parâmetros contrários. E você vai dizer o quê? Você tem duas opções. Ou você libera do seu jeito, do jeito que saiu da máquina, sendo que ela te avisou que não estava conseguindo. É você que não sabe interpretá-la. Entenda o que é o... A gente só gosta de mais e menos, mas tem um arroba, tem um asterisco, tem N sinais que a máquina te dá e diz para tu que, ó, não estou conseguindo fazer essa quantificação de forma segura. Me dá uma força. Então, você precisa ir até lá e fazer a correção para ela. Então, essas duas opções. Ou tu libera como a tua máquina te deu, mesmo te alertando que não estava interessante, e tu leva para frente um laudo que não vai ser fidedigno ao teu paciente, ou tu ganha teu cliente para o resto da tua vida quando tu consegue descobrir, porque eles logo a gente descobriu, né? Tu consegue evidenciar para ele uma clínica que há tempos ele luta e não está conseguindo. Eu acho que todo mundo que está aqui reunido, a maioria aí, se não todos, tem uma história de sucesso nesse sentido. Ah, eu tenho um cliente que me ligou, que me agradeceu, que foi... Ah, eu quero conhecer esse anjo. Acho que todo mundo, né? Já passou por uma felicidade dessa. E a única coisa que você fez foi dizer o que ele tinha, ajudar, né? Que a gente não diagnostica, a gente auxilia. Mas ajudar o clínico a fazer isso. E a gente não faz. Porém, meus colegas, tem mais interferentes. A gente tem a atividade leucocitária. Quando eu falo de WBC, eu posso estar falando de eritroblastos, de microesclerócitos, de agregação plaquetária, de crioaglutinina, de criofibrogenemia, de restos leucocitários, né? Que vão cair como uma luva para falhas na classe branca do meu hemograma. A hemoglobina que ela vai ser dosada, essa pobre sofre pra caramba com condições de interferentes. Eu posso ter algumas dosagens não bem-sucedidas em casos de leucócitos superaumentados, né? Em casos de hiperleucocitoses. Eu posso ter em casos de hiperlipemia, de aumento também de bilirrubinas, da presença aumentada de eritroblastos, de microesferócitos, de hemólise in vitro. Situações essas que a gente evidencia e a gente não pode passar para frente. Repito, segura o teu hemograma e faz as condições necessárias para que a gente consiga ter um laudo coeso. E as plaquetas, até com a queda de energia, as pobres são agredidas. Então, você pega tudo que eu falei e pode ter certeza que interfere nas plaquetas. As plaquetas, se você tem uma queda de energia, ela já não consegue contar como deveria contar, né? Quiçá condições biológicas. Então, assim, pessoal, o que a gente precisa entender é que nós temos hoje uma automação maravilhosa,
mas nós também temos algumas condições onde eu teria sinais na minha máquina que os meus parâmetros não são fiéis naquela leitura. Então, lê o teu manual, vê o que ela vai te dizer, que ela não consegue, entende quais são os limites de leitura do teu equipamento, para que você consiga idealizar o melhor hemograma, tá bom? E é interessante a gente, além de saber disso, entender o que a gente pode fazer para corrigir o problema. Se, por exemplo, se eu tenho um problema de hiperleucocitose, de hiperlipemia, que não vai conseguir fazer uma dosagem de hemoglobina, o que é que eu posso fazer? Eu faço uma dosagem por absorvância? Ou é suficiente que eu tire uma fração plasmática desse meu volume e coloque salina ou diluente da minha máquina? São essas intervenções que a gente precisa ter conhecimento para poder corrigir. Porque existem algumas situações que eu não vou corrigir apenas com outra metodologia. Por que eu não vou conseguir fazer isso? Porque o problema pode ser biológico, então tu vai, muda de metodologia, ela às vezes pode ser bem mais sensível, mas muito possivelmente a gente não consiga sucesso. E o fato de a gente não conseguir sucesso acaba que está ligado ao fato de uma condição biológica, como o fato de um paciente que sofre por anticorpos frios, né? Eu acredito que esse seja um dos problemas que são mais categóricos dentro do laboratório e são confundidos, tá? Com coágulos e o paciente, coitado, quantas vezes estava conversando com um colega da perfusão e ele disse que das situações que ele tem mais dificuldade é quando o paciente chega lá, ele disse que até já está mais atento a isso, porque ele chega sem um hemograma, não consegui fazer, só coagulava. E quando o paciente entra na máquina, na primeira incisão, começa a ter uma agregação intensa, né? Então, assim, meus amigos, a gente precisa compreender que fazer hemograma dá um trabalho, mas maior do que o trabalho é o prazer que você tem de levar para o seu cliente aquilo que muitas vezes ele sofre, o colega, o laboratório, a tua concorrência não conseguiu. Isso é muito importante, você ter esse carinho e conseguir levar isso da melhor forma possível, né? Então, eu pergunto a vocês, se eu tenho uma automação de primeira, se eu tenho tenho ciência dos limites e dos interferentes da minha máquina, o que é que ela tem aí? Então, é o seguinte, vamos nos reunir, né? E vamos fazer o que professores excelentes como o professor Failassi disse, hemograma é sinônimo de quê? De frases esclarecedoras. E quais frases a gente vai colocar no nosso hemograma frente a situações como essa? É interessante a gente lembrar de 2 períodos da Helena Grotto, onde ela diz assim, os dados fornecidos pelo hemograma são essenciais dentro da investigação das doenças. Os contadores automatizados constantemente têm incorporado novas tecnologias que permitem uma análise mais detalhada das células, informações referentes tanto a aspectos quantitativos como morfológicos das células sanguíneas podem ser úteis na análise da medula óssea. Ela diz mais, que embora nós tenhamos o desenvolvimento de sofisticados analisadores hematológicos, isso tem reduzido o número de revisões de lâmina de esfregaço sanguíneo, essa prática deve ser encorajada, uma vez que a observação microscópica das células é uma ferramenta importante na identificação de diversas patologias. Seria um erro meu falar de automação com vocês durante o nosso encontro e não dizer para que vocês entreguem de bandeja para a concorrência, vamos dizer assim, uma máquina, porque pode ser que ela tenha uma máquina com metodologias mais avançadas que a sua. Pode ser que sim. E aí tu pode perder teu cliente. E isso não é interessante.
Então, vamos trabalhar dentro dos nossos limites e fazer com que esses nossos limites, eles sejam reflexos de um excelente trabalho. Tá? Então, eu tenho uma automação maravilhosa, ela possivelmente pode aparecer aqui e acolá um erro, né? Muitas vezes ligado à biologia do teu paciente, então vamos para a microscopia para ver o que é que vai ser feito. Em frente a essa microscopia, eu queria um pouquinho da atenção de vocês para que a gente compreenda o que a Sociedade Internacional de Laboratórios frente à hematologia, ela preconiza para a gente. A gente tem um conselho internacional de padronização de hemato, onde ele consegue trazer para a gente várias condições dentro da hematologia, desde a homeostasia até a microscopia. Nós temos também vários conselhos internacionais, né? Tem o americano, tem o europeu, mas é interessante que a gente compreenda que como eu digo para vocês, que eu vou pegar o que a gente está preconizado, é o mais famoso, que é o da Sociedade Americana, que é o que a gente utiliza. E foi solicitado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que é a que nos rege, que nós fizéssemos desse regimento o nosso guia de bancada. E o mais interessante é que essa norma é de 2015, e mesmo assim tem muitos colegas que não a utilizam, ou então que até mesmo a desconhecem. E isso é uma falha muito grande. O que é que ela diz para a gente? A recomendação, ela afirma que é de responsabilidade relatar as características morfológicas que contribuem para o diagnóstico diferencial. As alterações morfológicas, elas devem ser informadas quando presentes em quantidade moderada ou intensa. A exceção são os esquizócitos, que eles devem mostrar a ausência proeminente, se eu tenho, ponto final, tá bom? Os valores de VCM, eles devem ser considerados para a determinação das alterações de tamanho. Os valores de HCM devem ser utilizados para avaliação de hipocromia ou hipercromia, deixando claro que a norma também diz que o padrão de HCM, ele deve ser unido do VCM, se eu tiver uma microcitose junto ao meu hemograma. Os laboratórios, eles devem realizar exames mais detalhados, caso a gente não consiga fazer uma automação bem casada com a microscopia. A recomendação para a série branca, ela pede o quê? Eu procurei dividir em 3 momentos, né? A recomendação da série branca, ela diz que a contagem automatizada, ela deve ser analisada, ela analisa algumas milhares de células, em contraste com a contagem manual, que é a nossa diferencial, ela vai identificar de 100 a 200 células, seja numa leucemia mieloide aguda, em síndromes mielodisplásicas, a ICSH, ela preconiza que a gente faça a quantificação em 200 e não em 100. Por este motivo, na ausência de células anormais, a contagem automatizada ela é mais precisa. Valores muito baixos ou muito elevados de leucócitos tornam a contagem manual menos acurada e menos reprodutível. É recomendado que a contagem automatizada seja considerada sem revisão manual somente nos casos em que não existam alterações quantitativas, nem a presença de flags. Ou seja, se está tudo normal, automação, se minha calibração está ok, se os meus controles internos estão em dia, eu faço ainda controles acessórios, né? Eu posso fazer reprodução de amostras, comparação interequipamento. Eu tenho várias outras formas de trabalhar, onde me assegura que o meu equipamento está perfeito. Então, para que eu vou fazer a microscopia? Se a máquina conseguiu contar tudo muito bem, usa os códigos padrões e assina teu hemograma, tá? No entanto, flegou, nós vamos para a microscopia. A contagem automatizada também, ela pode ser liberada depois da revisão de lâmina e da confirmação desses alarmes, que é o intuito, né? Caso a gente consiga fazer essa junção. É isso que ela pede. E quais seriam as anormalidades que deveriam ser reportadas? A gente deve reportar na série branca hipergranulações neutrofílicas.
que antigamente seriam as mesmas granulações tóxicas, tá? Os neutrófilos podem apresentar grânulos basofílicos em resposta à infecção ou uso de fator de crescimento leucocitário. Grânulos são mais escuros e os mais evidentes que são vistos normalmente. Então, a gente não vai ver aqueles grânulozinhos arroxeados, clarinhos, só aquele tapetinho. A gente vai ver grânulos mais grosseiros, né? Aquela forma, granulações tóxicas grosseiras, granulações tóxicas finas, elas estão em desuso. É suficiente você afirmar que nós tenhamos granulações tóxicas ou hipergranulações. E todas as vezes que a gente fazer essa evidência, é recomendado que a gente cite e quantifique. Quantificar em termos padrões, discreta, leve, moderada, intensa, evidente. Veja como o seu laboratório vai querer falar, né? Vai querer reportar. Interessante que ele reporte de uma forma única, uma linguagem só, tá? Mas, ou você evidencia em cruzes, né? Existem alguns laboratórios, principalmente do Centro-Oeste, que gostam muito das cruzes. Então, fica a critério seu como você vai fazer essa análise. Apenas a evidência de algumas imagens das nossas granulações devem ser reportadas. Uma outra inclusão leucocitária de reporte são as vaculizações neutrofílicas. Elas podem parecer como buracos de agulha, são vacúolos pequenos e discretos. As causas primárias podem ser toxicidade alcoólica ou, lembram que a gente falou sobre sangue envelhecido, acondicionamento incorreto, ou seja, um tempo de exposição prolongado ao EDTA, e isso pode ser reflexo do próprio artefato por conta da conservação do material. E a recomendação é de relatar a presença desses vacúolos sempre que eles estiverem presentes. Umas vacuolizações neutrofílicas. Outra inclusão que ela solicita reporte são os corpos de Dolly. Os corpos de Dolly são inclusões citoplasmáticas únicas ou múltiplas encontradas na periferia do meu citoplasma em uma cor azul acinzentada. Os corpos de Dolly são estruturas reativas não específicas, mas que podem indicar anomalias específicas como Haglin, se associadas a trombocitopenia ou plaqueta gigante. Eu tenho uma colega que conseguiu fazer uma paciente, achava que tinha PTI, né, púrpura trombocitopênica idiopática, e na verdade ela não tinha. Ela era meio Haglin, e ela conseguiu fazer essa evidência após o reporte de corpos de Dolly recorrente nos neutrófilos. Então, casou a informação que a tua automação te deu, né? Que foi uma trombocitopenia que tu confirmou na lâmina, que de fato o teu paciente sofre de plaqueta rebaixada. E quando tu vai lá verificar, né? Tu vê que essas plaquetas rebaixadas, elas são oriundas mesmo da biologia, então por mais que elas estejam aumentadas em tamanho, isso não reflete uma plaquetopenia espura, ela é real. Então, você junta 3 informações dessa, você consegue fechar um diagnóstico bem interessante e útil para o teu cliente, para o teu clínico, né? Os corpos de Dolly também podem ser encontrados em pacientes com tratamento de fatores de crescimento granulocítico. É recomendado a gente citar e caracterizar a frequência desses corpos, tá bom? Apenas para evidenciar os corpos de Dolly na periferia citoplasmática. Podem ser únicos ou não. As hipogranulações dos neutrófilos, isso é super importante para que a gente não... A máquina evidencia isso. A gente vai verificar isso amanhã. A máquina está te falando que muitas vezes você quer porque quer jogar bastão aí, achando que o equipamento está te dando um aumento de bastões, mas ele está dizendo que não tem. Tu que está teimando em querer colocar, porque tu está achando que mas não é. Então, o que a gente pode ter na nossa frente é uma condição onde eu tenho granulações reduzidas dos meus granulócitos ou mesmo ausente. Elas podem ficar numa coloração azul clara ou cinza. E esse citoplasma, nessas condições, eles devem ser quantificados e evidenciados como hipogranulação. A gente deve falar. E a tua máquina consegue fazer essa identificação, sabe? Ela sabe o que é um neutrófilo hipogranular. Ela não vai escrever, mas ela vai colocar no lugarzinho do neutrófilo,
e tudo. O máximo que ela vai te dizer confundir é com o monócito, dependendo da tua máquina. Mas bastão, por exemplo, ela não vai dizer. Monócito, ela também pode até colocar, mas ela vai flagar. Ela vai aparecer um asterisco, porque ela não tem certeza. Quando houve a programação para a máquina, vamos supor que eu tinha 3 características e uma delas ficou fora, então ela vai flagar. Se ela vai flagar, então eu não tenho como afirmar que aquela contagem ela é fidedigna, tá bom? Então, os neutrófilos hipogranulares devem ser reportados. Ao mesmo tempo que os hipersegmentados também devem ser. Então, neutrófilos que tenham mais de 5 lóbulos, eles devem ser reportados. E é interessante que se ele tiver mais de 5, ou seja, 6 lóbulos para frente, a gente deve casar com a informação de 3% de neutrófilos terem mais do que essas condições para que haja reporte. Até porque essa é uma condição muito peculiar da anemia megaloblástica, né? Onde eu posso ter, junto com a hipersegmentação neutrofílica, leucopenia e plaquetopenia. Então, fica a dica para que a gente consiga casar essas informações que a tua automação está te evidenciando. Eu sou de um jeito que eu sou assim, se eu pego uma plaqueta baixa, se eu pego um VCM aumentado e essas minhas concentrações de hemoglobina estão rebaixadas, pronto, tenho uma anemia aqui, né? Uma anemia macrocítica, eu fico naquela. Então, hemoglobina baixa, as minhas concentrações estão mal distribuídas, o meu VCM está aumentado, meu olho vai direitinho atrás dos neutrófilos e das plaquetas, para eu poder ver se eu estou com a tríade ali da anemia megaloblástica. Situações como essas que a gente se defronta diariamente na bancada, elas devem ser relatadas à presença quando elas forem observadas, ok? Apenas para que a gente evidencie essa população neutrofílica hipersegmentada. Neutrófilos hipossegmentados ou hipolobulados, ele entra na mesma condição que a gente conversou sobre os hipocorados, né? Eles também, o equipamento pode ter uma confusão mental aí entre monócitos e bastões, né? Mas ele vai dizer que não está conseguindo e você tem que ir para a microscopia para verificar por que ele não conseguiu contar. E quando tu vai ver na microscopia, tu vê que os neutrófilos são hipolobulados, são caracterizados pela falha de formação dos grumos de cromatina na fase final da maturação. E é importante que essas células não sejam confundidas com bastão e cometa, e também muito menos com os monócitos, né? São neutrófilos maduros e podem ser diferenciados pelo núcleo pequeno, né? A relação núcleo-citoplasma dele é reduzida e a cromatina é muito condensada. Diferente de séries jovens como os metas. A gente não vai conseguir fazer essa comparação. E a máquina sabe, a tua máquina sabe o que é um metamielócito, o que é um mielo, principalmente se ela tiver granulócitos imaturos. Lembra do índice, o parâmetro de IG? Então, se eu tiver um parâmetro de IG, ela vai conseguir fazer essa evidência para ti. O máximo que ela vai conseguir te mostrar é uma base no campo dos neutrófilos aumentada. Se isso acontecer, vai para a microscopia para tu ver se tu tem bastão de fato, ou se tu vai ter neutrófilos hipossegmentados, hipogranulares, né? Porque ela faz essa confusão. Mas, repito, ela vai te avisar. Também a gente pode ter, frente às hipossegmentações, uma condição que é a anomalia de Pelger-Roth, que vai ser a presença, né? A apresentação clássica dos neutrófilos com 2 lóbulos e a cromatina condensada e granulação normal, tá bom? A recomendação do conselho é que a gente faça a contagem, evidencie isso, para que evite o paciente ficar achando que tem uma imunidade rebaixada com uma quantidade absurda de bastões, que a gente também já consegue fazer essas condições, né? Essas considerações, onde eu tenho muitas vezes bastão de 20%, 30% com leucócito normal, você fica com a mão na cabeça, o médico mais ainda, e aí você acaba que o teu paciente pode ser tratado por algumas condições que não existem, né? São condições errôneas, um laudo que não está na sua totalidade correto. Tudo bem? Mais uma vez, para evidenciar esses neutrófilos hipogranulares, né? Apenas com 2 lóbulos. As células blásticas,
ela vai ser o boom da automação, é quando a tua automação ela consegue fazer essa diferenciação blástica, lembrando que ela não sabe qual população blástica vamos dizer assim, ela vai caminhar, né? Se é a população mieloide ou linfóide, ela vai entender que são blastos e isso é o suficiente para tu fazer a microscopia. Então, quando as células blásticas, a gente tiver esse reporte de mielo ou de linfo, a maioria das vezes ela vai compreender isso como a relação do citoplasma aumentada, cromatina delicada. Então, essas condições é que o equipamento ele vai conseguir fazer essa evidência. A recomendação é que os mieloblastos sejam contados e as suas características morfológicas sejam descritas nos comentários, né, nas suas frases esclarecedoras. A recomendação é que a gente sempre faça a descrição da displasia que nós encontramos na série em branca sempre que ela for encontrada, tá bom? Continuando, a gente tem algumas anomalias de células linfóides que elas precisam ser relatadas qualitativamente, sejam por variações morfológicas causadas por estímulos imunológicos específicos, como as próprias neoplasias, leucemias e linfomas, que vão gerar alterações linfocitárias em N quantidades, até mesmo linfócitos com morfologia muito variada. O linfócito, hoje mesmo na minha bancada, eu peguei uma criança e eu fiquei na dúvida danada, falei assim, gente, mas esses linfócitos estão muito pleomórficos, né? E eu tinha linfócito com vacúolo, mas que não era mote. E eu tinha linfócito que estava com citoplasma super basofílico. Minha máquina avisou para mim que tinha uma monocitose aí, que ela não conseguiu identificar se de fato era monocitose, né? 48% de monócito. E eu fiquei na dúvida danada. E quando a gente vai fazer a microscopia, a gente tenta levar essa informação da melhor forma, né? Então, eu fiz a distribuição, mas que aos meus olhos seria a melhor para aquele momento, e evidencio isso que eu tenho linfócitos pleomórficos, né? Linfócitos variantes, linfócitos reativos, linfócitos ativados, anormais ou atípicos. E é interessante que algumas condições desses linfócitos, como de Downey, 1, 2 e 3, de Turk, os próprios imunoblastos, eles sejam evidenciados e não sejam confundidos, que eles sejam combinados com linfócitos monocitoides. A gente não tem essa confusãozinha mental. O que é recomendado, colegas, é que o termo linfócito reativo ele seja usado para descrever linfócitos de forma benigna. E o termo anormal, quando houver suspeita de malignidade ou de etiologia clonal, como, por exemplo, linfócitos B, no caso dos nossos plasmócitos, né? Do mieloma múltiplo. Tudo bem? E os linfócitos reativos são linfócitos pleomórficos, né? Acaba que a gente tem algumas linfocitoses com linfócitos pleomórficos que ela vai estar geralmente associada a processos reativos, ou seja, está tudo sob controle. As linfocitoses reativas, raramente, elas vão apresentar leucometria superior a 30.000. A presença e devem apresentar uma grande variedade de tamanho e de forma de linfócitos. Então, assim, meus linfócitos reativos, né? Linfócitos normais, eu não vou ter na maioria das vezes, mais de 30.000 e nem várias formas. Nesse paciente, por exemplo, eu tinha 48.000, acho, 38.000, uma coisa assim, de leucócitos, e eu tinha várias formas diferentes de leucócitos, várias formas. Então, eu tentei relatar o máximo possível as formas para que a gente conseguisse ser o mais real possível para esse paciente. A máquina leva em consideração o tamanho celular, a imaturidade do núcleo, a presença de basofilia, as granulações, as vascularizações do citoplasma. Se o citoplasma ele pode ser abundante, vai ter cores variadas, isso vai inferir diretamente na capacidade de absorção de luz e de dispersão de luz. E o fato de nós termos desde um citoplasma azul pálido até um azul intenso nos linfócitos reativos clássicos, isso vai estar em pontos, né?
como ele fala, são pontos de contato com células adjacentes. Quando ele trisca na minha célula, eu costumo dizer, né? O teu linfócito reativo, quando ele trisca na tua célula, ele leva um choque. Então, quando ele tem esse choque, ele vai ter uma mudança repentina de cor. E a tua máquina consegue te mostrar isso. Ela sabe quando eu tenho um linfócito reativo e quando eu tenho um linfoblasto. Os picos são diferentes, a dispersão dos dotes são diferentes. A dispersão do dote do linfócito reativo, ela vai ser um pouco mais espalhada. A do linfoblasto não, ela vai dar uma misturada entre o campo de monócitos e de linfócitos, como se fosse um cume único, tá? Lembrando também que a capacidade que ela tem de desenvolver tamanho celular, de o laser, por exemplo, o laser frontal, ele vai trabalhar o tamanho e a gente consegue evidenciar a questão das irregularidades celulares e ele encaixar isso numa população. E repito, caso ele não consiga alocar essa população no melhor lugar, no teu gráfico, ele vai flagar, vai aparecer um asterisco e você vai fazer isso, né? Que a sociedade preconiza, vai fazer a microscopia. Os linfócitos reativos, a gente tem como, por exemplo, como eu falei, as células de Down, que vai ter um citoplasma abundante, basofílico e contornos de células, contornando as células adjacentes. O recomendado é que a gente faça comentários da presença desses linfócitos reativos numa população distinta da diferencial. Tá? Você conta os linfócitos nos 100 leucócitos contados, se for sua realidade, se não, você conta nos 200, né? E essa população ela tem que vir separada, tudo bem? Aqui a gente tem linfócitos reativos, do tipo de mononucleose infecciosa, tipo de Downer, tá? Se você puder fazer essa identificação, você pode colocar também, não tem problema não, tá? Tua máquina possivelmente identifique isso como linfócitos reativos, mas ela vai dizer lá no rodapé, tô na dúvida, vai jogar uma interrogação. E você vai ficar assim que não vai ter um pico de linfócitos atípicos, perdão, linfócitos reativos. Ela avisou para ti, então vai para a microscopia para fazer essa evidência do que é o quê. Tudo bem? Aqui apenas as imagens de linfócitos reativos, como eu falei, ele dá um choque, né? Quando ele contorna as nossas hemácias. Existe uma outra condição super nova, que são os grandes linfócitos granulares, que são maiores que os linfócitos comuns, o citoplasma é mais claro, o núcleo é oval e arredondado, com cromatina densa, podem estar aumentados em infecções virais, em doenças autoimunes, e muito comuns em pacientes após remoção de baço e algumas leucemias. Pode apresentar de 10% a 20% dos linfócitos em indivíduos normais. Não teríamos prejuízo quanto a isso. É interessante que os grandes linfócitos granulares, eles não devem ser contados separadamente dos linfócitos, tá bom? Justamente porque a gente tem uma fração de até 20% esperada dentro da normalidade. No indivíduo adulto, a gente sabe que os linfócitos, a gente tem uma referência bem confortável frente a 20% dentro da normalidade. No entanto, esses grandes linfócitos granulares, eles devem ser contados como linfócitos em quantidades aumentadas. Eles devem ser descritas no laudo e fazer uma sugestão de imunofenotipagem. Lembra que a gente conversou esses dias que é sempre necessário que nós tenhamos, quando sair da nossa alçada do hemograma, a gente fazer metodologias acessórias ou exames que possam fazer a elucidação do nosso caso. Essa é uma situação como essa. Os linfócitos, eles predominam nas amostras de crianças de até 4 anos e essas células são mais pleomórficas que as encontradas em amostras de adultos normais. Linfócitos granulares, grandes linfócitos granulares, a gente segue aqui essas imagens, tá bom? Lembrando que o teu equipamento tem 2 possibilidades. Ele vai dar um flag de linfócitos reativos, né? Ou ele vai te dar um flag de monocitose. Tudo bem? Depende de quantos canais de leitura ele vai ter. Tá bom? Mas sempre flagando. As células plasmáticas, elas são um pouco maior do que os linfócitos pequenos, né? Linfócitos normais. Elas têm citoplasma profundamente azul, aquele azul bem intenso. É um núcleo excêntrico, redondo ou oval, com cromatina condensada, é uma célula madura.
E a gente vai ter uma zona de Golgi ou um halo perinuclear adjacente ao núcleo. A recomendação é contar as células plasmáticas com a população distinta da diferencial. Isso é super importante. E é interessante que a gente entenda que, como eu não tenho grânulos nessa célula, elas são células um pouco maiores, né? Uma relação de tamanho aumentada e pobreza de grânulos, o teu equipamento possivelmente vai fazer a contabilidade de monócitos. Então, vai para a lâmina para ver se, de fato, o que a gente vai ter ali são monócitos. Tudo bem? Porque a gente pode estar em frente a células plasmocitóides. Eis aqui alguns linfócitos plasmocitóides e eles devem ser reportados, tá certo? E evidenciados na automação para fazermos essa distinção entre essas duas células proeminentes, tudo bem? E, por fim, os linfócitos maduros normais, que são células pequenas, que vão ter um núcleo redondo, cromatina densa, não existe nucleus e o citoplasma ele é bem escasso, né? A gente tem uma relação núcleo-citoplasma diminuta. E ela, classicamente, não teríamos problema, e a gente viu no nosso encontro que a população monocelular dos linfócitos é bem clara no gráfico de dispersão, tá? Uma outra série que a gente tem que dar uma evidência para ela, e ela é, nós conversamos também sobre isso, é uma série que fica um pouquinho de lado no hemograma, é a série plaquetária, e a automação, ela trabalha muito com o tamanho e granulação das minhas plaquetas. E a gente conversou que a automação, ela me permite ter alguns critérios plaquetários que fazem uma diferença enorme na análise, né? O tamanho das plaquetas é de significância diagnóstica, principalmente quando relacionada à contagem. As plaquetas normais, a gente tem tamanhos de até 3 micrômetros, diferente das macroplaquetas, que podem chegar a 7. E temos as plaquetas gigantes, que são do tamanho de linfócitos, praticamente, do tamanho das nossas hemácias, e elas podem chegar a 20, tá bom? Em indivíduos normais, de modo geral, menos de 5% das plaquetas são maiores que o normal. E é interessante que quando a gente vai evidenciar o VPM dos nossos hemogramas, às vezes na microscopia você vai ver uma macroplaqueta e você muda o campo e você vê novamente, ela começa a se repetir, você vê que é uma morfologia constante, mas a tua máquina não leu, né? O teu VPM está dentro da normalidade. Então, tu vê direitinho se a gente não tem uma condição aí de acondicionamento que leva ao aumento do VPM, como a gente viu nos slides anteriores, né? A gente precisa ter essa nuance, não teimar com a automação. Se a automação está dizendo que está tudo sob controle, repito, calibração e controles ok, o operador manuseia com sucesso, com zelo, então a gente consegue fazer com plenitude a análise do PLT, tá bom? O tamanho das plaquetas, elas aumentam gradualmente de acordo com o armazenamento do EDTA. A recomendação é que as plaquetas gigantes elas sejam relatadas, numericamente também elas sejam casadas, né, essa informação, e a recomendação generalista das plaquetas é que caso a gente tenha tamanho aumentado, plaquetas hipocoradas, elas também sejam relatadas. Lembre-se da condição que a gente conversou de May-Hegling, que a gente tem aí pacientes que podem estar passando por uma situação como essa e a gente evidenciar hipocoloração plaquetária, evidenciar um VPM aumentado, vai, assim, ajudar muito na elucidação do diagnóstico. Apenas uma imagem de umas plaquetas aumentadas, tá? E a gente vai ter uma confusão um pouco em relação à autoautomação, mas se tu tiver um canal isolado de plaquetas, fica tranquilo que ela não vai conseguir fazer leitura com prejuízo de série vermelha. Isso só possivelmente aconteceria caso eu tivesse um equipamento de menor porte, né, por leitura de impedância. Mas lembre-se que nos histogramas, a gente conversou sobre isso, os primeiros histogramas plaquetários, a gente conseguia ver como que funciona em macroplaquetas. Lembra que eu tenho um pico mínimo, um pico não, eu tenho um aumento
Na curva, ela rebaixa e aí continua com um pico e mantém-se, né? Então, essa leitura ela é importante. Essa interpretação já dá essa nuance para a nossa série plaquetária. Apenas a evidência de plaquetas hipocoradas, tá? Essas imagens é do meu acervo pessoal, tudo bem? Hipocoradas, plaquetas gigantes, com projeções citoplasmáticas. Todas essas condições elas devem ser relatadas, ok? E por fim, não menos importante, a série vermelha. A série vermelha, ela vem aí no processo de automação para fazer uma confusão na gente enorme, né? É uma briga muito constante nossa com a série vermelha. A avaliação eletrônica do VCM, ela é muito mais precisa do que a obtida na microscopia. Isso é indiscutível, né? Em hipótese alguma, fazer os cálculos e as regras de 3 que nós usávamos na década 40. Não mais, tá bom? O mesmo ocorre com a distribuição primária de hemoglobina, que é o HCM. A recomendação da sociedade, ela permite, ela evidencia que nós consigamos fazer, em cima da análise de série vermelha, a identificação de anisocitose, macrocitose, microcitose, a questão da hipocromia e da policromatofilia, né, da policromasia celular, e fazendo essas considerações frente à quantificação. Então, não basta a gente dizer que eu tenho uma hipocromia, né? É interessante a gente colocar em qual estágio de concentração de evidência isso vai estar. Se eu tenho uma hipocromia discreta, evidente, moderada, intensa, fica, como eu disse, a critério do teu laboratório qual termo tu vai utilizar. Mas que a gente precisa fazer essa identificação é interessante, porque eu até tenho alguns colegas e tudo que fazem liberação 100% automatizada, onde eles não usam esse termo, né? Até porque, se você não for para microscopia, você não tem como fazer essa evidência. Isso é uma característica inerente a quem faz automação mais microscopia, tá bom? A gente consegue evidenciar que existem alguns hemogramas que são liberados apenas assim, hipocromia e microcitose, hipocromia, macrocitose, anisocitose, hipocromia. Isso é a evidência de que o hemograma do teu paciente, né? O hemograma que o cliente está na mão é um hemograma que foi feito apenas pela automação. Ela flegou, ela identificou que estava fora da linearidade de referência da normalidade dela. Com certeza, ela solicitou que fosse feito a análise microscópica, porém não foi feito, tá bom? Então, esse é um gancho que a gente vê bastante dentro das análises. O fato de não existir uma obrigação e existir uma recomendação permite que a gente tenha ainda essa discrepância de análise. Mas convenhamos que é super interessante e conveniente a gente fazer esse reporte, né, de intensidade, a gente fazer essa quantificação, que é o que a sociedade preconiza. Gente, e aí vem algumas condições que a gente conversou antes, que a série vermelha, que é o nosso, no momento, o nosso foco agora, a gente tem que vai causar uma interferência direta na minha automação. Por exemplo, aglutinação. A aglutinação eritrocitária, ela causa um aumento falseado de VCM e da contagem das hemácias, acarretando, né, em valores aumentados de HCM e CHCM. É só a gente lembrar dos cálculos dos índices hematimétricos. Se eu tenho um VCM aumentado, é porque eu tenho uma hemácia diminuída, né? Uma vez que o VCM é hematócrito por hemácia. Então, acaba que uma coisa vai levando a outra. E como eles são inversamente proporcionais, eu tenho um aumento desassociado de HCM e CHCM, que eu repito as minhas palavras na minha apresentação anterior. Se eu tenho HCM e CHCM super aumentados,
a diferença, desculpa, a evidência desse aumento, ele é bem considerado, ele chega a ser esdrúxulo. Então, quando eu tenho essas condições, a gente vai precisar definir, recomendar que eu tenho aglutinação, e ela vai ser observada, né? Ela tem que ser relatada, e você evidencia isso no corpo do teu hemograma, tá bom? E, obviamente, você vai fazer algumas condições, como a gente conversou, como, por exemplo, fazer uma imersão em banho-maria, 37 graus Celsius, por 20 minutos, por 40 minutos, para a gente conseguir desaglutinar essa série vermelha e que a nossa máquina consiga contá-la com sucesso. E a gente consegue, tá bom? Temos o fenômeno de Rouleau, né, que é o empilhamento das hemácias. Isso a gente vai acontecer quando a gente tiver uma IgA aumentada, né, as proteínas plasmáticas de fase aguda aumentada, e é recomendado que a gente faça a evidência do Rouleau quando ela for observada. E sempre tentar casar essa informação, porque se for idoso, eu posso estar em frente ao mieloma múltiplo, né? Se for a idade senil, já se for uma criança, eu posso estar em uma condição de inflamação aguda, algumas condições de inflamação aguda que causam aumento de bilirrubina, que acarretam anemia hemolítica. Então, assim, a gente precisa fazer esse reporte. E a gente pensa que isso não é comum, mas é. Eu asseguro para vocês que hoje na minha bancada eu tive duas situações de aglutinação eritrocitária e uma condição de Rouleau no meio da minha rotina. E a minha máquina não leu, né? Deu um erro de cálculo e eu identifiquei isso na minha automação, pedi o resgate do tubo, solicitei a microscopia e a gente consegue fazer essa evidência, corrigir esse problema, tá? Momentâneo, para que eu consiga dar para o meu cliente uma leitura, para o médico uma leitura, e obviamente que vou fazer o reporte dessa condição no meu laudo. Não menos importante, a gente tem o dimorfismo, que é a dupla população. A dupla população ela pode ser evidenciada bastante no gráfico de impedância. Lembrem-se da nossa segunda aula, a gente teve um gráfico de 2 picos, tá? A gente consegue verificar isso. E caso isso aconteça, a gente tem que fazer uma correlação com o RDW, como o regulamento fala, ele diz que a presença de população dupla, ela deve ser claramente vista em análise do histograma de hemácias com correspondente aumento de RDW. Lembram-se das bases enlarguecidas, ou seja, que é a evidência do RDW, da contagem celular, quando eu tenho bases enlarguecidas ou cumes, a curva enlarguecida, né? RDW, SD e CV. Essa condição, ela deve ser unificada à presença de dupla população. E é interessante, né? O termo é comumente utilizado quando existe uma população micro e hipocrômica e outra normocrômica e normocítica. Entretanto, o termo também ele pode estar associado à coexistência de população macro e normocítica. E isso é interessante a gente evidenciar em pacientes transfundidos, por exemplo. É bom também a gente lembrar da questão da policromatofilia, né, em condições como essas, que pode estar associado também. O que a sociedade fala? Ela recomenda que a gente reporte a presença do dimorfismo e que nós façamos a descrição das duas populações. Tudo bem? Quanto à coloração celular das nossas hemácias, a gente vai ter hipocromia, tá? A policromasia também muito bem associada a essa circunstância. A hipocromia, ela vai estar ligada ao fato de nós termos 1/3 do diâmetro celular, vamos dizer assim, tomado, né, por um halo claro.
e uma relação de concentrações de hemoglobina, elas possivelmente estejam diminuídas. E caso a gente tenha as duas concentrações diminuídas, eu vou ter uma hipocromia grave. As condições, elas vão estar sempre associadas à microcitose, é o que a sociedade deixa bem claro. Recomenda-se que o valor de HCM seja utilizado para balizar a intensidade da hipocromia, preferivelmente a avaliação visual. Quem usa panóticos, outras colorações afins, né, melhores, né, os corantes rápidos e tudo, ou os corantes confeccionados, você não sabe a pressa do seu técnico, tá bom? Então, não é interessante que a gente faça análise de hipocromia pela lâmina. Em algumas condições de anemia severa, a gente consegue fazer isso de forma segura, mas em pacientes que eu vou ter uma hipocromia muito discreta, a gente só consegue fazer essa evidência numericamente através dos índices de HCM. Lembrando que o HCM ele vem associado a VCM rebaixado para que eu tenha uma hipocromia para relatar, tudo bem? Lembrando que essa condição ela vai ser evidenciada porque a gente tem a anemia ferropriva como uma das principais anemias que acometem a população mundial, né? A anemia carencial, ela está aí com problema de saúde pública e como o intuito da sociedade é que nós tenhamos uma balização de recomendações de reporte, então faz necessário que a gente tente, vamos dizer assim, abrir um leque de opções. Por isso que a gente tem essa condição pré-evidência. A policromasia, ela vai se referir a uma aparência mais azulada das hemácias causada pela presença de restos de RNA ribossomal, que seriam os nossos reticulócitos, né? E vão estar maiores que as hemácias normais, é o que a gente chama de cromatofilia. E nós devemos quantificar e devemos contar os reticulócitos na sequência. Lembre-se que a gente conversou que os reticulócitos, existem alguns equipamentos hoje nos hemogramas que já dá para a gente essa evidência, mas também existe a cultura de termos isso como um exame à parte e ser cobrado isso para o cliente, né? Então, nós estamos aqui para definir isso, mas para elucidar e evidenciar de que a gente pode casar essas duas informações em um corpo só. A poiquilocitose é interessante, sempre que ela acontecer, ela deve ser relatada e quantificada. E que nós tenhamos em mente todas as formas celulares, desde os acantócitos até os clássicos drepanócitos, mas que a gente consiga fazer isso evidenciando se existe a possibilidade de fazer com o RDW, né? Mas lembrando que o RDW é tamanho celular, então, se tu tiveres aí uma anemia crônica, uma anemia onde eu já tenho aí umas condições adquiridas de forma celular, muito possivelmente a gente não tem alteração, tá bom? Nesse parâmetro. Então, faz-se necessário e é recomendado que a gente quantifique essas células sempre que elas existirem. A automação, ela vai te dar isso em algumas nuances, como, por exemplo, os índices hematimétricos, sempre como evidência de primeira linha, para que você faça microscopia e possa verificar se a gente possui o apoiquilocitose nessa amostra ou não. As inclusões eritrocitárias, como pontilhado basofílico, corpúsculo de Raul-Joly, cristais de hemoglobina, os próprios micro-organismos eritrocitários, intraeritrocitários, os corpos de Palmer-Hain, os próprios eritroblastos, eles devem ser é recomendado que a gente sempre os quantifique, evidencie e quantifique. Tudo bem? E é interessante também a gente fazer isso sempre fazendo uso dos índices hematimétricos, né? Quando eu falo de série vermelha, eu preciso que essa série vermelha ela esteja comum e evidenciada, tá bom? Nos meus índices. Não faz o menor sentido eu fazer um reporte de uma inclusão em um paciente completamente normal. Lembrando que a gente também sabe que tem algumas condições que elas se tornam especiais, condições de envenenamento por benzeno, uma exposição tóxica. Então, assim, são condições
que foge da alçada da normalidade, e a gente pode ter, sim, condições como essas relatadas de inclusão, como a série vermelha dentro da normalidade, principalmente se for recente, né? Se for recente, a gente vai conseguir fazer essas observações. Caso não, a gente vai conseguir encontrar essas inclusões em índices hematimétricos comprometidos. Lembrando, colegas, que a automação, ela traz isso para mim, principalmente os intraeritrocitários, né, plasmódios e tudo, e a gente consegue fazer uma quantificação literalmente pela automação nessas circunstâncias. Inclusões como cristais, corpúsculos, pontilhados e corpos, você vai conseguir fazer essa evidência em cima de índices hematimétricos não correlatos. Para a gente finalizar esse momento, o que a sociedade pede é que nós façamos recomendações, né? O que ela faz para a gente são recomendações. E que essas recomendações apresentadas nesse documento aqui, vocês fiquem cientes que elas atendem a necessidade de uma padronização, para que haja, desde o nomear, graduar a intensidade e reportar a presença de células anormais ou alterações morfológicas observadas no sangue periférico. É interessante frisar que essas observações, elas são exclusivas para o sangue periférico. Este documento, ele é um consenso, vai ser um resultado de uma exaustiva revisão de análise realizada pelo Comitê de Padronização da Nomenclatura de Morfologia Hematológica, junto com a classe médica, no intuito de que nós tenhamos como objetivo comum e principal alcançar resultados confiáveis e reprodutíveis no laboratório de hematologia. A existência de diferenças regionais e tradicionais, elas são reconhecidas pela sociedade e são aceitas, favorecendo desta forma alguma flexibilidade nos métodos sugeridos deste documento. O que eu queria deixar bem claro para vocês é que existe essa recomendação, é interessante que a gente faça uso dessa recomendação, mas ela não nos obriga, né? É como o próprio nome diz, é uma recomendação. Ela pede que nós façamos uso para que a gente consiga falar todo mundo a mesma língua, porque isso é muito importante. É muito interessante que a gente consiga, pessoal, falar com que o hemograma que foi feito no laboratório X pelo analista A, quando o colega, porventura, nas mesmas condições biológicas, for em um outro laboratório, e a gente não teve nenhuma discrepância, que eles consigam falar a mesma coisa, mesmo sendo no laboratório Z com o profissional B. Então, a sociedade, o que o Conselho Internacional pede é que a gente faça a mesma interpretação. Ou seja, se você tem uma automação bem-sucedida dentro dos critérios de aceite e junto a isso você faz uso do que é recomendado pelo Conselho Internacional, a gente com certeza vamos ter hemogramas coesos, hemogramas fechados, que é o intuito desse momento, tá bom? Com isso, eu encerro minhas palavras na situação de que é uma frase que eu particularmente gosto bastante, onde ele diz que descobrir, ele consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar em uma outra coisa. Então, nosso encontro hoje, eu peço que ele seja finalizado com essa temática, né? O que eu abri as minhas palavras mais cedo foi que números não atraem, né? Mas a forma com que eu interpreto esses números, que eu evidencio isso nos meus gráficos e que eu condiciono isso tudo a uma microscopia, essa forma de enxergar diferente, de pensar diferente, de relatar diferente da grande maioria, é que vai fazer com que eu tenha um hemograma coeso, um hemograma fidedigno, que é o nosso intuito hoje, tá bom?
Então, eu me deixo à disposição de todos para que a gente possa concluir caso a gente tenha alguma dúvida em cima do que foi abordado. Muitíssimo obrigada.